E aí, Lícia, tudo bem? Tudo bem? Por aí, tudo tranquilo? Tranquilo. Hoje eu não iniciei a live mudo, né? Igual aqueles dias. Não comecei a live passando vergonha, já é um bom começo, né? É só eu que dei de tia do Snap, né? Abri primeiro a câmera traseira para depois virar para frontal. Tudo bem. Tá certo, ó. Mostrou um pouco do cenário, né? 360. Mas enfim, o pessoal tá entrando no chat. Aí, Lícia, eu vou pedir para você ficar de olho no chat, tá? Uhum. Se alguém fizer alguma pergunta, você traz a pergunta pra gente. Você pode interagir direto aí com o chat. Eu vou estar Tá. acenando. Minha função vai ser acenar para as pessoas. Quem estiver entrando, pessoal, pode ir comentando também para a gente qual é a relação de vocês com a literatura e com revistas literárias. Eu vou estar apresentando aqui o projeto para vocês, para quem ainda não conhece, tá? Primeiramente, eu sou Filipe Brasiliano, né? Sou autor independente, sou designer de conteúdo, né? Eu tenho feito capas, ilustrações com colagem digital para autores independentes, para editoras e selos. E junto com os meus amigos e parceiros, a gente criou aqui a Ordem da Traça, que é esse clube de leitura focado em revistas literárias, periódicos digitais. A gente também está ampliando mais o nosso conteúdo para estar abordando selos, antologias, coletivos de escrita, né, que a gente tem visto que está crescendo esse movimento e tal. Então a gente está ampliando aí o nosso raio de conteúdo. Temos feito lives como essa, uma vez por mês, para estar comentando os contos que a gente lê no clube de leitura. E também tem lá no Twitter, tem o nosso Spaces, né? Que por enquanto está parado, mas a minha pretensão é sempre estar criando rodas de conversas ali para estar conversando sobre tudo que é referente relacionado à literatura, à arte, com outros autores e editores, né? Com quem mais for envolvido na área. Eu estou aqui com a Alicia e ela vai se apresentar para vocês também. Oi, oi, gente. Eu sou Lícia Mayra, também sou autora independente. Faço parte de dois coletivos de escrita, né? O Coletivo Escreviventes e o Tear de Histórias, que é um coletivo de cronistas nordestinas. Sou autora do livro Rogai por Nós. E estou aqui com muito prazer para debater os dois contos lidos no mês no Clube A Ordem da Traça. Muito bem. A Alicia, ela também é editora de revista, que é o Efeito Coliteral, né, Alicia? Conta um pouquinho E dessa revista pra gente. a revista Efeito Coliteral é um suspiro de literatura para quem não está com o hábito de ler em dia, né? Então, é uma revista curtinha, ela é mensal e ela procura sempre trazer textos curtos aliados à arte de algum ilustrador ou fotógrafo. Então, é uma revista feita para ser lida em dispositivos móveis, uma revista muito bonita, e está todo mundo convidado a conhecer, né? No meu perfil, quem quiser, no link da bio, você encontra o redirecionamento para a revista. E a gente vai começar então com o conto da Bia Chaves, né? A Bia Chaves, Uhum. ela faz parte da ordem também, né? Ela é uma membro fundadora, e ela foi publicada na revista Alcateia. Quem vai estar ajudando a gente a comentar o conto da Bia vai ser a Mariana Liu. Ela está no chat já e eu vou chamar ela para subir aqui com a gente. E aí ela vai ajudar a gente a comentar o conto. A Mariana tem uma função, né? Tem um papel muito importante nessa edição. Vamos ver se ela já conseguiu entrar. Oi, Assim como você, ela começou com a câmera traseira também. boa Tudo bem, noite, oi, Mariana? gente. Tudo bem e vocês? Agora tá certinho, né? Tá certinho agora. Que Então, bom. Mariana, a gente estava falando aqui da revista Alcateia, né? Vocês lançaram agora uma edição, assim, muito massa mesmo, ficou muito bonita. E eu queria que você, primeiramente, se apresentasse e depois falasse sobre a edição, né? Essa edição nova. Bom, então, boa noite, gente. Eu sou a Mari, sou a Mari Liu, eu sou ilustradora da revista Alcateia. E eu tô na Alcateia desde o começo, assim. A Paula foi a fundadora e me chamou. E desde então eu fiz as edições e as capas da revista desde a primeirinha edição, as 9 até agora.
E essa realmente foi uma edição que chamou muita atenção, ficou muito bonita mesmo. E eu acho que parte disso também foi porque o jeito de fazer a revista foi diferente, assim. Então, bom, depois eu explico certinho como é que foi. Só que teve a mão de todo mundo, assim, foi bem legal essa edição. Ilustradora, trabalho com arte há um tempinho, pinto quadros, e é isso aí. Tô trabalhando na Alcateia com ilustração, e é isso. Então, a gente vai começar com o conto da Bia Chaves, né, na revista Alcateia. Uhum. Teve quantos contos, mais ou menos, na revista? Teve bastante, né? Teve, sim. Essa edição foi uma edição diferente porque a gente só publicou originais. Geralmente, as outras edições a gente publicava artigos da galera da equipe também. E essa foi uma edição destinada à publicação de originais. O conto da Bia foi incrível, inclusive. E também teve uma colagem minha lá. Não sei se vocês já publicaram colagem digital lá na revista, mas eu fiquei feliz que a minha colagem foi aceita, né? Foi, Ou sim, foi. já chegaram a Arrasou. publicar? Olha, a colagem, eu acho que não. Colagens digitais, eu acho que não. Já teve fotografia, teve ilustração, teve desenho digital, mas acho que colagem não. Foi bem legal, bem diferente. Nossa. E essa é uma das coisas boas que eu gosto na Alcateia, de juntar a literatura e a arte no geral com a ilustração. E a Alice também trabalha com ilustração, você também fala que ilustra, então isso é muito legal de ver pessoas que ilustram e escrevem ao mesmo tempo, isso é muito legal. Uhum. Uma das coisas assim que me chamou muito a atenção na Alcateia é esse conceito que é trabalhado que tudo é literatura, né? Aí uma arte visual pode ser literatura também. Quando eu faço colagem, eu sempre penso na história que eu estou contando através daquela montagem, né? Daquelas sobreposições de imagens. Também penso muito nisso, assim, que história eu estou contando a partir daqui, sabe? Dentro disso aqui. Então Uhum. é realmente por isso que me chamou a atenção e me atraiu até para mandar minha produção para lá. Estabeleceu isso na terceira edição, oficialmente, falando que tudo é uma forma de texto e misturar essas coisas e juntar na revista, enfim, foi até uma da edição preferida de muita gente que participou da Alcateia, justamente por a gente ter oficializado essa visão, assim. Apresentada então a Mariana, ela vai ajudar a gente aqui a comentar o conto da Bia, né, que foi publicado na revista Alcateia. A temática da edição que o conto foi publicado é metamorfose, então o conto ele tinha que estar dentro dessa temática, né? E vamos ver como a Bia ela trabalhou, né? Ela escreveu uma história. Eu até fiz uma. Isso é importante falar. No feed aqui do nosso Instagram, da Ordem da Traça, a gente faz entrevistas com os autores publicados que a gente está lendo durante o mês. Então, aqui no feed mesmo, você vai encontrar uma breve entrevista, o tete a tete, como a gente chama, onde os autores eles comentam que eles sobre o conto deles, sobre a literatura deles. E a Bia falou um pouquinho, né, de como que ela como que ela trabalhou, como que ela construiu essa história dela, né, e os motivos, né, e toda a inspiração, de onde veio e tudo mais. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da Bia, vai lá no nosso feed, no Tete a Tete, né? E aí eu vou ler para vocês o que eu escrevi, né, sobre o conto. Eu botei lá assim na legenda mesmo do Tete a Tete, que a Bia, ela trabalha a transformação através do luto entre analogias e simbologias que se desdobram numa narrativa fabular, né? Que significa tudo isso, né? Eu considero que a Bia ela trabalhou muito bem assim o assunto dela, né, o que ela escolheu trabalhar foi o luto. Ela trabalhou isso numa história meio fantástica, até com uma atmosfera fabular, né, uma atmosfera assim fantástica mesmo. Acho que deve ter uma palavra melhor para isso, mas eu senti uma vibe muito fantástica, sabe? Então, o conto dela é sobre uma garota, ela perde a avó e aí ela tá sofrendo um luto e durante e aí é como a gente acompanha como é que ela tá lidando com o luto dela e aí acontece uma coisa fantástica ali no final e tal, né? Que ela vai se transformando e aí a gente vê no que ela se transforma. O título do conto é Colheita de Bacuri. Bacuri, né? Que é uma árvore, então a gente já entende, né? No que ela se transforma, né? Quem não leu o conto não precisa se preocupar, a gente vai estar passando
destrinchando o conto, toda a história, e você vai ficar por dentro, né, do que a Bia escreveu. Mas se você quiser ler, tá no link da bio, né, tanto o conto da Bia quanto o conto do Moacir, que a gente vai ler, que a gente vai comentar daqui a pouco, tá no nosso link da bio, tá? Então eu queria perguntar primeiro para Alicia, o que você achou, né, do conto da Bia? Qual que foi a sua percepção, né, do todo, né? O que foi que você interpretou do conto dela? Eu concordo contigo, Felipe, quando tu fala que ele tem essa característica de fábula. Realmente tem, né? E é um conto muito. Eu até comentei no perfil da Ordem da Traça, né, para a Bia, que é um conto que transita entre o espanto e o afeto, porque ele traz realmente um elemento fantástico e é uma história triste, porque a protagonista ela está passando por um luto recente, né? Só que, ao mesmo tempo, a autora constrói todo o conto através das memórias dessa menina. Então, ao mesmo tempo que você tem um espanto com a transformação que a protagonista passa ao longo do conto, no final eu fiquei com o coração quentinho. Porque, assim, o final foi agridoce para mim, né? Eu acho triste, mas ao mesmo tempo eu fico aliviada porque ela encontrou paz. Eu achei interessantíssima essa abordagem de metamorfose e luto. Eu achei interessantíssimo como a Bia conseguiu mesclar essas duas coisas. Bom, lá no doc, você conta sobre isso, sobre esse espanto e afeto. Eu também achei muito bonito. É um conto que ele fala de luto, fala da pessoa, da personagem se fechando, né? Ela tem uma parte que ela se fecha para os amigos, para a vida e tal, e ela vai ficando cada vez mais isolada, né? Mas também tem essa coisa que ela se encontra mesmo com a avó. No final ali, ela tem tá muito conectada com a avó mesmo depois da morte, né? Maria, você quer comentar? Ah, sim, eu caí um pouquinho, eu perdi uma partezinha, mas eu já voltei, acho que já deu pra juntar. E sim, essa parte do luto, quando você falou que ela se inspirou no próprio luto, a, que eu acho que juntou, assim, falei, nossa, por isso que ela escreveu muito bem sobre o assunto. Eu também passei por um processo de luto no comecinho do ano, e quando eu peguei para reler esse conto para vir para a live, eu vi o quão a conversa de verdade, o quão é sentido. E tem essas duas partes da. Talvez o final seja mais otimista. Eu até pensei, será que é otimista ou não esse final? Será que é mais feliz ou não? E para mim, igual a Alice, eu fiquei com o coração aquecido de ler isso. Justamente por ela ter tratado o luto como uma metamorfose, inclusive era dos temas que eu pensei em fazer sobre ilustração, fazer uma ilustração sobre na revista, mas, mas sim, essa questão do luto, de você conviver, de você se isolar e ir se transformando, isso ela conseguiu traduzir muito bem, assim, essa questão foi muito. Para mim, eu tô ainda voltando pro texto, depois de ter passado o luto, eu vou. Parece que cada vez que eu leio, eu encontro alguma coisinha a mais que eu me reconheço nisso, sabe? Eu gostei bastante desse ponto. Aí, Lícia, você estava falando sobre como te impactou, né, e como te causou reflexões esse conto. Você falou sobre como você se surpreendeu pelo significado dado à metamorfose. Aí eu queria, como uma prova de português na escola, eu queria que você dissertasse sobre isso. Então, se eu, enquanto escritora, se me pedissem para falar sobre metamorfose, eu acho que o luto seria uma das últimas coisas que me passaria pela cabeça, sabe? Então, por isso que eu achei muito bacana essa escolha da Bia. E aí também eu gostei porque, assim, uma das coisas que me causa extremo espanto, terror mesmo, essa ideia de não se mover, porque a personagem, à medida que ela vai se transformando, ela vai se fechando e ela vai sofrendo transformações físicas, até que no final do conto ela fica imóvel, né? Isso para mim é o pior do cenário. Nossa, isso é horroroso. Eu subi um ponto que eu leio na vida em que o personagem ele se transforma em árvore no final, fica imóvel. Isso para mim sempre causa assim, muito horror. Mas a Bia consegue ressignificar isso. É uma imobilidade junto com um ente querido, com um ente que ela tanto amava. Ela meio que se transforma, as duas viram uma só.
Então, eu achei bem diferente essa escolha que ela fez, me surpreendeu de forma muito positiva essa abordagem da transformação, essa transformação que vem do luto, encontrar paz no luto e a própria transformação física da personagem. Então, é nesse sentido a surpresa. Eu achei muito bom a sua fala, né, de que quando a gente pensa na temática metamorfose, o luto, ele é a última coisa que a gente pensa, porque o luto, ele é muito remetido à morte, e a morte pra gente é como a gente tem a concepção do fim, né? Tipo, não tem mais nada depois da morte, não tem como você se transformar em alguma coisa melhor, não tem, parece o fim de um ciclo, né? Mas ela conseguiu fazer isso que você falou, ressignificar, né? Ela se transformou em outra vida, em outra coisa, porque uma árvore, ela tem um outro tipo de vida ali, é uma vida também, né? Então ela vai continuar vivendo de outra forma, né? E é muito bonito também a analogia disso, né? Assim, e eu gostei muito do comecinho logo do poema, que ela fala das atividades práticas da menina. E uma coisa que eu só acabei percebendo que existia depois da morte da pessoa é não só a falta psicológica, enfim, do amor, da presença, mas essa falta prática que o luto, esse processo de luto traz. E ela fala, ela precisou cuidar da casa, arrumar tudo, participar da colheita, enfim, ela que teve que assumir as funções da casa ali. E é uma coisa que eu vi acontecer também de perto, que a pessoa que é falecida, ela fazia um monte de coisa, assim, ia para banco, fazia todas as coisas digitais, e quem ficou não sabia. E aí teve que reaprender, praticamente o chão da pessoa que ficou caiu, e ela precisou reconstruir as bases de novo, porque ela perdeu essa pessoa que era a base dela. Eu acho que a Bia conseguiu traduzir isso, trazer um pouco desse lado supostamente prático, né? Que logo no comecinho desse cotidiano, e que depois que a menina tinha feito tudo, que ela ia caminhar na colheita, ela ia fazer as coisas que ela gostava mesmo de fazer, que era cuidar do pomar e tudo mais. Então, eu achei bem interessante, bem interessante isso dela ter trazido por mais que uma passagem pequena, mas essa questão de perder uma pessoa na questão prática mesmo, sabe? Eu acho que falar do tempo que a gente está falando aqui, ele é até pertinente, né? Porque hoje, dia 2 de novembro, né? O dia dos finados, e eu tava até lendo no Twitter que esse é o primeiro dia de finados pós-pandemia, né? Se a gente considerar que a pandemia já está findando, né? E tem muita gente que perdeu entes queridos, parentes na pandemia. Então, é até pertinente falar sobre isso, sobre essa temática, e sobre quantas pessoas estão passando por essa experiência, né? E podem até se identificar com esse tipo de história, de temática, né? Mas falando sobre identificação, a Alicia, ela comentou também como ela se identificou com a fruta. E é uma coisa que eu queria até te perguntar, Mariana, você é de onde? Eu sou de Campinas, São Paulo. Eu também. Bacuri, Eu não sabia o que era, né? Aí para mim, não sabia o que era. Eu pensei que era um peixe, né? Mas aí depois a gente vai entendendo que é a árvore, né? Que dá o fruto. A Alicia, ela parece que já tem uma noção do que é. Eu queria que você comentasse sobre bacuri e a sua identificação, né, Alicia? Minha gente, eu sabia que bacuri era uma fruta, né? Porque eu moro no Piauí. E aí, bacuri é uma fruta que é mais predominante na região norte do país e tal. E aí eu me lembro da minha mãe comprando polpa de bacuri na feira e levava lá para casa, fazer suco. E pelejava para eu tomar suco de bacuri, eu do chão só queria tomar todinho, eu não tomava. Aí não conheço o gosto da fruta. Sei que é uma fruta, mas não conheço o gosto. Que vergonha. Então, na hora que eu vi o ciclo, eu já achei bem bacana, né? Porque a Bia, ela traz esse elemento regional e, ao mesmo tempo, um elemento que liga a personagem à avó, porque a avó tinha um amor muito grande a essa árvore de bacuri, né? Por isso o ciclo é colheita de bacuri. O Márcio está dizendo, suco de bacuri é muito delícia. Eu tenho que experimentar agora. A Alicia, ela preferia... A Alicia, ela trocava o suco de bacuri por todinho. Terrível, por eu sou terrível. Né?
Mas enfim, eu não tinha lido o trecho no início, antes de começar a comentar, porque eu não tinha pego, mas a Alice, ela escreveu no doc, aqui na nossa pauta, um trecho que mexeu mais com ela, né? Você quer ler o trecho, Alicia? Posso ler, sim. O trecho é o seguinte. Memórias dançaram na cabeça da menina, já não mais menina, de uma mão enrugada segurando a sua, balançando-a entre os galhos da árvore do pomar, erguendo-a para que colhesse as frutas. Eu acho esse trecho muito bonito, porque ele já mostra uma parte dessa transformação, dessa metamorfose. E esse já não mais menina, ele bateu forte em mim. Não só, bateu em ti também, né, Mário? Não só pela questão que no conto a menina se transforma em árvore, mas porque como o luto faz a gente amadurecer, né? Como as perdas, os fechamentos, os ciclos, faz a gente amadurecer. Então, bateu forte. Mais menina em vários sentidos mesmo, né? Aí os próximos tópicos que a gente falaria, eu acho que até já foi comentado, mas se você quiser, você pode até aprofundar mais, viu? Boa noite para a Michele, né, a editora da Contos de Sansara, na qual eu faço as capas também, capas com colagem digital, pessoal. Me contratem para fazer as capas de vocês muito também. Boa. Seria sobre as abordagens, Lícia, as abordagens dos elementos usados, né, pela Bia que funcionou para você. Você comentou sobre a exploração das memórias, né, e os sentimentos da menina. Mas eu acho que isso aqui já foi discutido. Se você quiser aprofundar, você pode. Sim, sim. Acho que a gente já debateu. É realmente essa questão de resgatar esse intimismo, é um ponto muito intimista, né? E eu só queria destacar aqui nesse ponto o contraste entre essas memórias, esses sentimentos e a dureza que o luto vai proporcionando nela, né? Tem esse contraste bacana. Sim, você usou a palavra agridoce, né? Agridoce para esse conto da Bia. Então, assim, parabéns, Bia, porque é difícil escrever um negócio e balancear tão bem, né? Uhum. Sim. Ô, Mari, você também escreve ou você só ilustra? De escrever, eu só escrevi os artigos para a Alcateia. A minha vibe mesmo é desenho, ilustração, sim. Lá na Alcatel, vocês ainda estão fazendo lives na Twitch? Porque eu acompanho umas 3 lives, né, de vocês, assim, antes do lançamento. Você estava lá ilustrando e tal. Vocês têm feito ainda? A gente deu uma paradinha agora, deu uma paradinha nas lives, mas talvez voltar no Instagram, mas a gente ainda não tem nada muito concreto ainda para a próxima edição. A edição de Metamorfose foi uma edição para Metamorfose para o time também. A gente acabou passando por um processo de sentar e rediscutir a revista, tanto que foi uma edição diferente. E agora essas ideias de live de aqui no Instagram ou na Twitch, a gente vai pegar isso e vai repensar tudo direitinho. Então, por agora não tem, mas temos planos. Entendi. Então, assim, Alice, eu vou pular essa próxima pergunta, porque também é algo que a gente já até conversou aqui, né? E a pergunta, o tópico abaixo seria se a autora te surpreendeu de alguma maneira, né? Você comentou que o conto dela te surpreendeu pela abordagem que ela deu ao luto, que a gente já conversou aqui, né? Ficou muito marcante mesmo essa questão que a Bia trabalhou, né? E a aceitação da morte, que é a grande metamorfose da protagonista. Aí você quer comentar o restante? Nessa aceitação da morte, né, a partir do momento que ela aceita a morte, que ela aceita se transformar em árvore, eu acho que tem um pouco disso também no conto. No início gera muita estranheza, todas aquelas coisas, aquela casca dura que vai se formando na pele dela, aquela dificuldade de se locomover. À medida que ela vai aceitando aquilo ali, que ela dá vazão, no momento, é catástrofe no conto, que ela dá vazão nos sentimentos dela. Quando ela sente uma vontade muito grande, ela vai até o pé de bacuri, e se eu não me engano, acho que ela come a fruta. E aí é como se ela abraçasse, naquele momento é como se ela abraçasse o luto, fizesse as pazes com esse momento da vida dela. E aí ela se transforma. Meu Deus, que conto lindo. A Bia tá de parabéns demais, gente. Tá demais. Eu acho que um ponto que traz o fantástico, que pelo menos que mexeu muito comigo para trabalhar um pouco essa coisa do fantástico no conto,
foi que ela começou a se transformar e ao mesmo tempo que ela achava esquisito, parecia que era uma coisa assim, a casquinha tá subindo uma casquinha na minha mão, mas eu não sou médico. Então, eu pisei no chão, tô vendo que tá saindo galinho do meu pé, mas não, deixa. Parecia que dentro dela ela já meio que tava meio que sabendo que ia acontecer ou não. Acho que esse convívio com o estranho, assim, traz um pouco a fantasia que, tipo, não, se eu tivesse isso dia a dia, eu ia sair correndo pro hospital desesperada, assim. Mas acho que ela foi se fechando para o mundo lá fora, mas eu acho que mesmo assim tem esse trabalho interno de luto e de saber mais ou menos o que está acontecendo sem saber, assim. Acho que essa conversa com o estranho deixa o Fantástico muito legal. Sobre o luto mesmo, eu tinha até pensado em comentar algo que era referente a que diz que tem as fases do luto e tal, e que a gente sempre, as pessoas sempre passam por essas fases, mas eu também acho que é uma coisa bem pessoal, né? Cada um lida de um jeito, sabe lidar do seu próprio jeito, né? Tem gente que vai chorar pra caramba, tem gente que vai se resguardar mais, né? E esse foi o jeito da menina lidar, né? E no final ali, e tem todo um trabalho de autoconhecimento também. Ela tá se cuidando, gente. E aí no final ela se transforma ali naquela árvore. E não tem uma explicação para isso, porque é um fantástico, né? Mas, assim, para vocês, vocês teriam algum tipo de especulação do motivo que ela se transformou numa árvore de bacuri? A gente sabe que tem a ligação com a avó, mas por que uma árvore? Por que vocês acham que ela se transformou assim numa árvore? Olha, eu não sei, era uma coisa que eu queria perguntar para a Bia. Então, A Bia tá no chat, Bia, responda vai, pra Bia. gente. Bia, acabou de entrar, Bia, mulher, por que árvore? Mas eu queria comentar o trecho da entrevista que a gente fez com ela. Eu perguntei como foi a concepção do conto, e ela fala assim: eu me inspirei na perda da minha própria avó. Ela não tinha um sítio nem um pé de bacuri, mas amava sorvete de bacuri. E sempre tinha em casa. E eu associo a fruta a ela. Acho que o mais claro do conto é a transformação a partir do luto. Eu quis também fazer algumas analogias com a estação do ano, que conduziram a história. Acho que escolhi a figura da árvore não só pela relação com bacuri, mas porque eu sempre relacionei o corpo feminino ao amadurecer e florescer de uma árvore. Aí ela deu a resposta, né? Ai, olha só. O que vocês Tem acharam? uma parte que ela fala exatamente isso de florescimento, de. Ai, meu Deus, agora cadê? Ela, tipo, você vai, cria raízes, se floresce e. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que. Ela escreveu isso em algum lugar. Mas esse florescimento. Eu falei, não, remete muito, né? Ao que a mulher é. E agora, Pachá? Vamos ver se eu faço. Você Ah, tá com o enquanto conto você aberto, é procura, isso? Eu tô com conta aberta. enquanto você procura, eu vou ler aqui o comentário do Márcio. Ele diz que gosta da imagem de ser uma árvore frutífera. E realmente é uma vida que se renova sempre, né? Esses frutos, sementes, esses frutos vão germinar em outro lugar. Essa ideia da ciclicidade é muito bacana. E, sinceramente, é bacana pensar a morte nesse sentido, né? Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, todo mundo tem um pouco de dificuldade de pensar a morte como essa questão de um ciclo, de algo que se renova, uma porta que se fecha, outra que se abre. Mas é realmente uma ideia confortável da gente ter em mente. Cecília diz, a mesma relação que faço da árvore com o corpo feminino e ancestral. Sim, Cecília Roger, que comentou aqui, ela é poeta e nas obras dela também está muito presente essa concepção que a Bia trouxe da mulher ligada à natureza, ligada como a terra sendo algo sagrado e essa renovação. Você encontrou o trecho, Mariana? Encontrei. É o último parágrafo. Eu posso dar. Ah, a gente já falou de spoiler. Mas é rapidinho, ó. Fechou os olhos. Suas raízes se estenderam até o infinito. Floresceu e logo em seguida deu frutos. Estancou ali em seu último suspiro, sentiu o carinho da avó, enfim, e acaba o conto. Mas parece também supostamente aqueles ciclinhos da vida, né? Tipo, tá, foi, criou raízes, cresceu, deu frutos, e é isso aí, pronto. No final das contas, ela acabou vivendo não como pessoa, mas como árvore. Terminou o ciclo como árvore, né? Por causa da Sim. metamorfose.
A Cecília, ela é do coletivo também, Olícia? Ela faz parte do coletivo Escrevivente também. Bom, tem mais um comentário do Moacir. Como Pode a ler. Cecília diz também no chat, ao sentido do enraizamento, de lidar com o legado. A árvore tem essa simbologia muito forte, né? Enraizamento, verdade. E de fato, tem uma parte logo no início do conto que a Bia trata dessa questão de criar raízes. Acho que é algo no sentido de que a vida da avó estava enraizada naquele. Eram as Uhum. memórias femininas que estavam enraizadas naquele pé de bacuri. É. Ah, interessante isso também, né? Porque a perda de um ente querido, você, como a gente já comentou aqui, né? Você fica desnorteado e você precisa realmente se fincar em algum lugar, né? Você precisa de um suporte. Acho que a ideia aí também é um pouco a isso, né? Também. Todas as memórias que ficam, que não vão embora e que vão estar presentes, tudo que você fizer, né? Todas as coisas vai estar a pessoa ali enraizada mesmo. Parece que, no caso, pensa em Bacuri, pensa automaticamente na avó. É como se não desse mais para desvencilhar uma coisa da outra, né? Uhum. Como a Cecília comentou e você falou do coletivo, queria que você falasse um pouco, e também esse último tema que a gente começou a trabalhar, né, que é o feminino, a Cecília comentou um poema. Lembra do meu poema Alimento? Olha, Cecília, de título, eu confesso que eu não vou lembrar, porque minha memória parece um queijo suíço. Posso lembrar do assunto, mas falar o título eu não vou lembrar, não. Desculpa. Mas se Aí eu quiser queria que você. falar algum trechinho, mas eu lembro, é porque eu li o livro da Cecília recentemente, Contas do Rosário. E casa demais com o texto da Bia, essa questão da mãe natureza, sabe? Da natureza como essa grande deusa, essa grande sabedora das coisas mesmo. Ela vai mandar um trechinho, manda um trechinho pra gente aí no chat. Manda, manda. Aí você comenta pra gente sobre o coletivo Escreviventes. O coletivo Escreviventes é um coletivo de mulheres, né, que escrevem. Ele surgiu no ano passado, em 2021, e inicialmente tinha o quê? 9, 10 escritoras, hoje nós já somos mais de 300. Ele abre chamadas trimestrais e o objetivo principal, né, dentre outros projetos encabeçados pelo coletivo, mas o objetivo principal é que nós façamos desafios mensais de escrita. Então, todo mês a gente faz uma provocação, as participantes escrevem sobre aquele tema. Claro que nem todo mundo é obrigada, né, a escrever sobre aquele tema naquele mês, ali, mas a gente estimula que escrevam e a gente lê e comenta os textos umas das outras, porque a ideia é que a gente tenha um feedback sincero sobre aquilo que a gente escreve. A Carla Guerçon, que é a criadora do Coletivo Escrevivente, ela criou justamente porque ela sentia falta de um olhar um pouco mais técnico, digamos assim, né? De um olhar de um outro escritor sobre o texto. E de um olhar que não fosse de alguém que é amigo, porque às vezes você manda para o amigo fica com medo de machucar seu coração, né? Fica com medo de dizer que o texto está ruim. E aí, uma pessoa que você não conhece, assim, pelo menos não pessoalmente, vai ter mais liberdade para dizer o que achou, né? E tem funcionado assim. O coletivo também tem outros projetos, como a gente tem um clube de leitura, a gente faz oficinas, mas o principal é esse, é fazer provocações, escrever e ser linda. Agora eu já queria então passar para o próximo conto. Quero fazer o convite então para a Mariana para continuar com a gente, se você quiser, tá? Se você precisar sair, tudo bem. Mas o próximo conto vai ser do Moacir Fio. E aí eu quero falar com o chat também. Se você não leu o conto do Moacir, não sabe, né, o que tem na história, qual é o conteúdo da história, não se preocupa que a gente vai destrinchar aqui juntamente com o autor. Você vai ficar por dentro, sabendo de tudo. E o interessante é discutir a temática, sabe? Discutir a literatura. Então, não se preocupa. E você vai tomar alguns spoilers também. Então, fica tranquilo quanto a isso. Mariana, você quer continuar com a gente? Talvez eu tenha que sair daqui a pouquinho. Se você quiser, você pode ficar. Quando chegar o momento, você só apenas se despede, não tem problema. Bom, eu vou ficar um Ah, pouquinho. Mas tá bom. A eu fico um Cecília pouquinho. comentou o trecho dela, Alicia. Sim, eu tô dando. Ai, meu Deus, peraí, que celular.
Momentos do Zap, eu com dificuldade de ler os comentários. Eu posso ler, Felipe? Pode ler. Cecília comentou: em meus versos de árvore, corre a seiva da natureza, êxtase que me nutre. Em meus versos de árvore, corre o amor em som cruzado, pela mãe terra que me semeia, força do ventre que me gerou. E aí, o poema dá uma cortada, né? Mas aqui a gente também percebe, né, forte relação com a natureza. Como foi comentado anteriormente, né, a natureza como uma grande sabedora de todas as coisas, né, a natureza como a grande fonte que nos nutre. Opa, entrei? Olá! Entrou, tudo bem? Tudo. Estão me ouvindo, gente? Sim, sim. Tranquilo. Prazer. Prazer, Moacir. Eu vou pedir então para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, sobre sua literatura, tá? E aí a gente se aprofunda até na questão de que você também é editor. Estamos aqui com editores de revista, pessoal. 3 editores de revista. É um encontro de editores, né? Gente, eu sou editor da revista Escamba Náutica, sou um dos idealizadores do Coletivo Escambau, né? Do Coletivo Escambau tem a revista Escamba Náutica, a Pulpa, que é uma newsletter, mas que também publica uma revista anual ao final do ano, que é a Feira da Pulpa. Tem uma revista que vocês já comentaram aqui também, que é a Noturna, editada pela Maíra, e a Potocando, né, que acabou de sair o resultado do último edital, que inclusive vai publicar a Bia, né, vai publicar um conto da Bia lá na Potocando, que é uma maravilha, porque acho que todo mundo percebeu o quanto a Bia se garante, né? Excelente esse conto dela que saiu na Alcateia. E também faz mais ou menos um ano que eu comecei a escrever ficção, né? Não era uma coisa que... Quer dizer, eu tive há muito tempo atrás, quando eu era adolescente e tal, eu escrevia literatura, mas eu acabei concentrando minhas atenções mais na música, assim. E aí voltei a escrever ficção, inclusive um projeto que o Felipe também era um dos idealizadores, que era a Revista Perpétua, né? Foi onde eu publiquei o meu primeiro conto, né? O meu primeiro conto dessa nova fase de escrita lá na Perpétua, tem um ano mais ou menos, talvez um pouco mais. E é isso, assim, normalmente eu escrevo horror, né? Que é inclusive a minha área de pesquisa acadêmica, né? Na verdade, eu pesquiso horror gótico, particularmente, mas escrevo horror em geral, assim. Aqui e ali eu dou umas fugidas, por exemplo, eu publiquei nessa mesma edição da Alcaté, tive a sorte de publicar junto com a Bia, um conto que é mais um insólito, meio engraçadinho, do que um horror propriamente, e esse conto aqui, que é o Peixe também Dragão, que é uma ficção histórica que nunca tinha escrito nada parecido. Então, é isso, gente. Assim, por falar em ficção histórica, a revista, né, Pretérita, que você publicou o conto, que a gente vai ler, que a gente vai comentar, ela é voltada para a ficção histórica, né? Como a gente não está tendo um representante aqui da Pretérita, e você entende um pouco, manja um pouco da Pretérita, você pode falar sobre essa linha editorial, porque é bem nichada, né, e bem focada nisso, né? Uhum. Sim, é uma revista editada pela Ana e pela Iana, né? Duas pessoas assim incríveis da literatura, que eu admiro demais, sempre admirei muito o trabalho pelas duas. Foi idealizada por ela justamente por ser uma área que, curiosamente, a ficção histórica, grande parte dos best-sellers brasileiros são de ficção histórica, né? Mas não tem uma entrada tão grande assim em questão de divulgação, de revistas, parece não ser tão pop, apesar de ser de fato, né? O Wilson, aliás, que escreve, que coedita os projetos do Escambau junto comigo, é um escritor de ficção histórica, né? Historiador e escritor de ficção histórica, ele entende bem mais do que eu, inclusive. E a Pretérita nasceu com esse objetivo de ocupar esse nicho. Acredito que ocupou muito bem, né? As edições da Pretérita são maravilhosas, super indico, assim, não é porque eu publiquei não, tá, gente? Mas são realmente muito, muito boas. E a revista hoje está em hiato, né? Acredito que elas estão pensando, enfim, alternativas de como... A gente sabe, gente, que esses últimos tempos, na verdade, foram muito desgastantes para todo mundo, sob vários aspectos, né?
E aí, quando você tem uma revista independente, você manter uma revista independente é sempre muito trabalhoso, sempre muito custoso. Então, elas estão pensando provavelmente em como voltar, espero que volte, porque eu adorava, como leitor, inclusive, né? Achava espetacular o trabalho delas. E super indico, o site está no ar, gente. Então, procurem lá o site da Revista Pretérita, que vale a pena ali ser lido. Com continuidade, então, a gente vai falar aqui sobre o seu conto, Moacir, o Peixe Também Dragão, que é uma ficção histórica, como você já introduziu, né? A gente fez um tete-a-tete com o Moacir, pessoal, lá no nosso feed do Instagram, aqui no nosso feed do Instagram, né? Você consegue ver a entrevista que a gente fez, uma breve entrevista que a gente fez com o Moacir. Ele respondeu algumas perguntas referentes à literatura que ele produz, o conto e a própria revista, a Pretérita. Aí eu escrevi na legenda o seguinte, que o Moacir ele traz uma história sobre a revolta dos jangadeiros no porto do Mucuripe, evento fundamental para o fim da escravidão no país. Isso aí foi até uma legenda que você fez, eu achei assim, explica bastante, já introduz muito o que se trata o conto. Quando eu comecei a ler, eu não sabia de nada, né, o que esperar. E assim, foi me surpreendendo cada vez mais. A história é muito forte, ela é muito impactante. E depois a Alice até vai comentar mais pra frente que isso deu um gatilho para ela ir atrás de pesquisar sobre o... como que é o nome, Alicia? O Dragão do Mar? O Dragão do Mar. E Dragão do Mar. Ela foi atrás. Então, assim, deu um gatilho em todos nós que lemos para ir atrás de informação, para saber mais se foi real, se foi mais inventado, ficção. A gente foi se surpreendendo, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Né, o meu comentário. Aí tem um trecho antes de começar os comentários. Eu quero ler esse trecho porque é muito forte, é muito bom. É um discurso, tá rolando um discurso, né, de um personagem. Ele fala: porque nunca seremos livres enquanto um de nós estiver sendo vendido, recebendo um preço, sendo escravizado. Seremos livres quando formos todos livres, sem exceção, sem pagar por isso. Acabei de pintar um novo nome na minha jangada, em homenagem ao meu amigo Napoleão, fundador e presidente do Clube dos Libertos. A minha jangada foi rebatizada de Liberdade. É isso, é o trecho. Então, já para você que não conhece o conto, não leu o conto, já dá para ter uma ideia do que se trata, do que vai, né, se desenrolar aí na história do Moacir. Aí eu quero perguntar para a Alicia, né, Alicia, qual foi a sua percepção, o seu entendimento e interpretação do conto? Então, eu não conhecia a revista Pretérita. E, assim, pelo editorial, né, deu para perceber que o conto era ficção histórica, mas eu achei que era algo da edição, não sabia que era a proposta da revista. Fiquei muito feliz de conhecer, saber. E, assim, gostei muito do conto, como o Felipe falou, eu fiquei, depois de ler, eu fui pesquisar sobre a história do Dragão do Mar. Eu gostei muito como ele se desenvolve, ele é contado sob a ótica de uma criança, né, que é o Antônio, o personagem, e a gente vai descobrindo as coisas junto com o Antônio. Gostei muito disso. No início, o Antônio está ali observando uma reunião do pai com os amigos de luta, né, os demais jangadeiros, e eles estão, a luta deles é contra o transporte de pessoas escravizadas, né, contra a saída de pessoas escravizadas do porto, enfim, para outros destinos. Eles tentam impedir isso. E aí o Antônio está assistindo essa reunião. E eu gosto de como a gente vai descobrindo, ele não entende muito bem o que o pai está fazendo ali, e a gente vai descobrindo junto com o Antônio. E à medida que a gente vai descobrindo também, o Antônio vai ganhando protagonismo na história. Então, esses são os pontos que mais me chamaram a atenção. Uhum. Aí eu quero até destacar, né, que é uma história de época, como a gente falou, né, que é histórica, né, se passa no Brasil, que já me ganha bastante, e se passa no Ceará. Então até dialoga com o da Bia, né, Lícia, que traz questões regionais. Né? A gente que é aqui de São Paulo, né, já olha, já fica mais interessado, querendo saber mais sobre a história, né, de outros lugares. Eu aqui de São Paulo, no caso, a Lícia já é do Piauí, né, Lícia? E aí, como eu falei, eu considero uma história muito forte. Eu tô lendo, tá, pessoal, que eu escrevi minha resposta num doc.
eu considero a minha resposta, a história muito forte, por se tratar desse tema da escravidão e do racismo, né? Fica evidente no contexto histórico quando aparece a frase do sargento, tem um personagem que é um sargento, e ele fala assim, tá pensando que a gente, só porque gastou 20 na sua carta de alforria, e é uma frase histórica do passado que a gente não ouve mais, só que a gente ouve de outras formas esse tipo de frase, e essa mentalidade ela ainda persiste nos dias de hoje. É só você parar para perceber qual que é a relação e a dinâmica da sociedade com o povo negro, ou das autoridades com uma pessoa negra, né? Você vê de outras formas esse tipo de frase. Então me fez pensar muito, né, refletir bastante sobre como isso ainda reflete, até porque o fim da escravidão não aconteceu há muito tempo atrás, foi há 130 e poucos anos atrás. Então é muito recente essa história, esse fim da escravidão. Por isso que o conto ele é forte, impactante e mexeu, sabe? Aí, só dando continuidade aqui, falei sobre a mentalidade, né, que não morreu nos dias de hoje. Existem pessoas, pessoal, irritadíssimas com gente da minoria exercendo direitos ainda hoje, sabe? Mas, enfim, né, nesse conto a gente vê um pouco ou muito disso. Nessa época de transição, no caso do conto, a gente está vendo a transição onde a escravidão estava findando ainda, né? Mas, se eu não me engano, o Moacir pode até falar melhor, né? Ele pode me corrigir no caso, ainda existia o tráfico, nessa época aí do conto, ainda existia o tráfico interprovincial, né, que não era para outros continentes, mas era tráfico de escravos entre as próprias províncias do Brasil. Então, assim, o Moacir pode até falar melhor se é dessa parte da história que você se inspirou e trabalhou. É isso mesmo, né? E até aproveitando que o Felipe falou que só tem um século de fim da escravidão, e antes disso tem 400 anos de escravidão. Então, foi 4 vezes mais tempo de escravização de seres humanos aqui no Brasil, pessoas negras, do que de liberdade, né? E liberdade, entre aspas, enormes, né? E, de fato, nessa época, né, por pressão do Império Britânico, o tráfico internacional de pessoas escravizadas não existia mais aqui para o Brasil, mas esse tráfico interno estava a todo vapor, né? Então, o que acontecia era que alguns estados do Nordeste, eles produziam, né, digamos assim, pessoas escravizadas que eram levadas para o Sudeste, né? Então, do Maranhão, por exemplo, do Piauí. Então, havia essas embarcações que passavam aqui pelo porto do Mucuripe, né? E aqui se abasteciam de mais pessoas escravizadas também, ou fazia esse mercado, né? O Ceará não era um estado que tinha tantas pessoas escravizadas, até porque não é um estado de produção agrícola, né? Mas era um estado que o porto tinha muito essa passagem de pessoas escravizadas, né? Daí o movimento e assim, tem uma característica interessante do porto do Mucuripe, que é um porto raso, né? É um porto que foi feito num banco de areia, assim. Tanto é que depois tiveram que construir outro porto aqui no Ceará, que é o Porto do Pecém. Justamente porque grandes embarcações não conseguem aportar aqui. E o que acontecia é que os navios eles ficavam aportados a uma certa distância na enseada do Mucuripe, e aí os jangadeiros faziam o vai e vem de pessoas escravizadas para as embarcações que partiriam para o Sudeste, né? Então, é justamente nesse tráfico interno que foi muito intenso até finalmente a abolição da escravatura. O Hermes está elogiando o seu boné. Foi muito usado esse boné aqui na comemoração. Está sendo muito usado até agora. A Maurília, que ela é membro do Clube da Ordem, ela comentou, né, que para ela, assim, a interpretação, a percepção dela, o que ela mais gostou, assim, ela diz que o conto, ele é um conto sobre uma organização que tem como objetivo libertar pessoas escravizadas. Ela pensa que eles estavam tentando recorrer apenas aos métodos legais, né? Isso é interessante no conto, que existem os advogados, pessoas ali que eles estão utilizando, os aparatos, né, que eles estão utilizando para ajudar na causa da libertação dos escravos e tal, na compra das cartas de alforria e tal. E ela fala que
eles, né, no caso do Clube dos Libertos, sempre estavam dizendo que deveriam chamar os advogados. A prisão de Antônio e o plano do filho, eu acho que foi algo que mexeu com ela, que ela gostou, e que colocou a vida dele, né, dos amigos, em perigo. Né, no caso, o plot. Esse plot é interessante, eu vou comentar também. Foi necessário para causar ainda mais indignação e reacender a chama da revolução. Que é aquilo, né, de quanto mais infortúnios acontecem numa história, no caso aqui ela é uma ficção histórica, mas na ficção também a gente tem esses plots, né? Tipo, botar lenha, fogo e tal, para acender como que ela usou aqui, uma revolução, né? Uma revolta e tal. Que é interessante, como você fez também. Tem até um trecho que eu vou citar depois, aonde vou citar agora até, que eu gostei muito, né? É a parte em que você vê a quantidade de gente ali que está revoltada. A voz era de tia Simoa, que surgiu ao nosso lado. Ela usava um vestido branco esvoaçante que se movia como se estivesse viva. Atrás dela vinha Cacá, suando em bicas, e Dona Lucinda. Os dois correram para perto da gente. Dezenas de mulheres moradoras da Praia do Peixe se juntaram ao nosso redor. Alguns soldados baixaram levemente as armas. E eu achei muito massa, né? Tipo, eles ficaram intimidados pela presença daquelas mulheres, daquelas pessoas ali. E eu achei muito massa essa cena, assim. Eu queria muito ver isso, sabe? Numa websérie, num filme, assim. Eu fiquei vendo cinematograficamente na minha cabeça, sabe? Enquanto eu lia. Agora, eu queria fazer um comentário, um pequeno comentário histórico sobre essas questões, a questão dos advogados, inclusive, é que, apesar o grande nome, assim, fazendo parênteses, né, essa é uma história que orgulha todo cearense. Então, os cearenses que estão acompanhando no chat, aí o Ernest, que é cearense, inclusive, é uma história que a gente tem um orgulho imenso, assim, imenso do Dragão do Mar. É uma coisa que, quando surgiu o edital, o tema do edital era Corpos d'Água, né? Então, todas as histórias dessa revista são relacionadas a rios, a mares e tal. E quando surgiu, a minha cabeça, Dragão do Mar, sabe? Porque, e até depois eu vou falar um pouco sobre como foi o processo de escrever, né, e tal, me surgiram algumas questões, né? Questões óbvias, vocês devem ter visto a minha cor de pele, né? Então, são questões que surgem quando a gente vai trabalhar com esse tipo de história. E o meu grande objetivo era trazer nomes que não são tão conhecidos do público, porque há uma série de abolicionistas famosos no Ceará que eram advogados, que eram jornalistas, e são todos brancos. E por seu turno, figuras importantes como o Napoleão, como a Preta Tia Simoa, elas não tiveram tanta... aliás, não tiveram quase nenhuma divulgação ao longo da história, né? Estão sendo resgatadas ultimamente. A Preta Tia Simoa, por exemplo, eu fui travar conhecimento dela na obra da Jarry de Arraes, né? Que ela cita a Preta Tia Simoa e depois fui pesquisar e tal. Isso, claro, antes de escrever. Então, uma coisa que eu queria muito era colocar a comunidade como protagonista dessa história, né? Porque isso é uma coisa que acontece hoje em dia, né? Desculpa, gente, estou falando demais, mas é porque tem um caso muito interessante aqui. Tem uma região de praia aqui no Ceará que chama Poço da Draga, aqui em Fortaleza, na verdade. E é uma região habitada é um bairrozinho bem pequenininho, habitado por pescadores desde sempre, né? E está sofrendo muita especulação imobiliária e sempre querem desocupar essa região para construir prédio, sei lá, essas coisas que as pessoas fazem, né? E quem resiste a isso são as mulheres, um grupo de bordadeiras do bairro, né, que resiste bravamente contra as tentativas do governo, contra as tentativas da iniciativa privada de desocupar a região. Né? Então, se isso acontece hoje em dia, nesse contexto, é óbvio que acontecia no contexto da escravidão e de uma revolta como essa. Né? Então, esse papel das mulheres ali tomando a frente de um movimento, né, e engrossando mesmo a voz contra as autoridades, era uma coisa que eu sentia muita necessidade de colocar nessa história, porque é uma coisa que, assim, historicamente nos movimentos sociais sempre acontece e sempre sofre um apagamento, sofre um esquecimento, né, e, assim,
tudo a ver com a nossa tradição brasileira, né, de jogar essas coisas para debaixo do tapete e a gente esquecer ao longo do tempo. Mariana, quer comentar alguma coisa? Não, inclusive eu tenho que sair já, gente. Desculpa sair no meio, mas muito obrigada. São maravilhosos. Muito obrigada por me chamarem. São incríveis, iniciativas incríveis, gente. Brigadão, viu? Vou sair logo para não atrapalhar. Não, a gente que Gente, agradece. Obrigado pela presença, viu? beijão, gente. Eu que agradeço. Tchau, 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 tchau. tchau. Dando continuidade, um dos próximos tópicos que a gente vai conversar aqui é como o quanto, né, o conto impactou e fez a gente refletir. Eu já falei algumas coisas do que me fez pensar, né? E aí eu gostaria de perguntar à Alicia, né? Como é que o conto te impactou e o que ele fez você refletir? Então, como eu tinha falado antes, a história, durante toda a leitura do conto, né, eu acho que é impossível a gente não refletir sobre esse apagamento histórico, né, dos grupos marginalizados, até hoje marginalizados. Nossa história é masculina e branca, e hétero, né? Todos os demais grupos é como se não existissem. E pesquisando, outro ponto assim, que me chamou a atenção é que, pesquisando sobre a história do Dragão do Mar, né, eu vi que Dragão do Mar era o nome de um apelido, na verdade, né, de um homem chamado Francisco, que foi um dos protagonistas, né, nesse movimento. Só que no conto, essa questão do dragão do mar, do peixe também dragão, você transforma isso num coletivo. Tipo, tem, claro, o conto tem seus protagonistas, porque, enfim, é assim que a estrutura do conto funciona, mas o protagonismo é coletivo. Você meio que... Ai, não fugiu a palavra agora. Mas você dá foco nisso, sabe? Foi algo que eu achei... Depois que eu soube da história real, né, que originou o conto, me fez gostar ainda mais, me fez achar mais interessante essa escolha. Ele era conhecido como o Chico da Matilde, o Dragão do Mar. Ele está presente no conto, né? É ele que faz o discurso. Depois é que as revistas passaram a chamá-lo de Dragão do Mar, né? E aí eu achei que ficaria interessante assim essa coisa do dragão ser o coletivo mesmo, né? De não ser... Porque é isso, né? Os movimentos, eles precisam de heróis, né? As pessoas precisam de uma pessoa específica para representar uma causa, né? É interessante porque o próprio Zé Napoleão, ele tinha essa consciência, né? O José Napoleão, que era o grande líder, o grande articulador, junto com a sua esposa, a Preta Tia Simoa, desse movimento, eles dois tinham a consciência de que o movimento precisava de uma figura de proa ali, né? De um herói para as pessoas se identificarem e tal. E aí eles mesmos dão esse espaço pro Chico da Matilde, que depois recebeu essa alcunha de Dragão do Mar. A Maurília, ela comenta, né, que uma das coisas que impactou, que fez ela refletir, foi o momento em que o Antônio Filho segura o choro enquanto os adultos discutem se o pai dele estava vivo ou não. Deixou ela com vontade de chorar, ela falou. E trazendo para o nosso contexto, ela diz que imagina quantas crianças seguem nesse papel de adulto, lidando com pesos emocionais que não deveriam lidar na infância, assim como ela também um dia teve que lidar. Então ela pegou esse recorte, para ela foi o que mexeu com ela, o que impactou. Aí o meu comentário seria o seguinte, né? Me fez pensar no quão bizarro é que o Brasil tenha sido um dos últimos países do mundo a deixar de usar mão de obra escrava. Aquilo que eu comentei no começo também, né? De que é recente, né? Pra gente aqui, 130 e poucos anos, né? Que acabou a escravidão no Brasil. É uma parada tão recente que a gente ainda vê esses reflexos, né? Eu falei das dinâmicas das autoridades com o povo negro e tudo mais, né? Até em discursos políticos, como a gente viu nesses 4 anos aí, e inclusive nas últimas semanas, né? Quando a gente vê, né, o presidente Lula indo ali nas comunidades e o discurso, as narrativas que usam contra ele, é que ele estava ali visitando a criminalidade ou sendo amparado pela criminalidade, né, fazendo um estereótipo, né, do povo pobre e do povo negro, né? Então, assim, a gente vê muito isso ainda hoje, não tem como negar, não dá para negar, né? Essa gente, ela tem essa mentalidade retrógrada e sempre vai ter um discurso desonesto sobre o negro. E isso foi o que o conto fez eu pensar também,
né? Então você vê como um conto de época, um conto que está falando sobre uma outra realidade, ele ainda mostra, né, essas sequelas que ficam, né, na nossa realidade, no nosso contexto ainda hoje. Não sei se quando você escreveu você também pensou nisso tudo, né? Ou seja, eu estou aqui só falando o que mexeu, né, o que me impactou no caso. A leitura, a leitura é mais importante do que a escrita, né? Na real, assim, para a literatura. O ato de ler, ele é mais importante do que o ato de escrever, no sentido, para dar sentido a uma obra. Mas sim, eu pensei, falei isso tudo e vou concordar. Eu pensei nisso, sim. É, é, pensei porque você está falando sobre o Brasil ser um dos últimos países a abolir a escravização de seres humanos. É, é, o Brasil foi um dos últimos países o último país da América Latina a abrir universidades, né? Porque as elites achavam mais confortável estudar na Europa, né? Então, nós somos um país que teve um processo de independência muito sui generis, né? Assim, foi uma independência pero no mútil, né? Então, a gente tem uma história muito marcada por esses processos, processos de mudança que nunca são processos de mudança de fato, né? Você vê que quando o governo do PT assumiu, pela primeira vez, um partido de esquerda assumiu o poder, assumiu com dezenas de milhares de concessões, né? E aí foi só o PT começar a se consolidar como uma força de esquerda que rolou o golpe, né? E aí todo esse retrocesso que a gente vivenciou nos últimos anos. Então, o Brasil ele tem essa marca, né? A nossa própria ditadura, né? A gente não reconhece os crimes da ditadura, né? O pessoal fala em dita branda, o pessoal esconde os números da ditadura. A ditadura militar brasileira, por exemplo, fez um genocídio indígena, né? Números, assim, estimam por baixo 30 mil mortes de pessoas indígenas durante a ditadura. Fora, né, pessoas, porque a galera fala em ditadura e pensa que só morria, a ditadura só matava universitário de esquerda, né? Não, gente. E aí, citando, por exemplo, o Ceará, né, o Ceará é uma das províncias do Brasil, tanto do Brasil colônia quanto do Brasil império, que mais matou indígenas, assim. Então foi um absurdo. E isso é uma coisa, sabe? Nos anos 30, aqui no Ceará, teve o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que foi a primeira vez que artilharia, bombas de aviões foram despejadas em solo brasileiro. Foi o governo Vargas, o governo fascista do Vargas, mandou aviões para bombardearem Santa Cruz do Deserto, que era uma espécie de Canudos aqui no Ceará. E ninguém sabe dessa história. É um negócio mega apagado, assim. E por aí vai, assim, a gente pode passar o dia aqui dando exemplos, de cada um aqui falando coisas que conhece mais próximo da sua região e tal, de absurdos, de como o Brasil sempre historicamente se volta contra o próprio povo, né, as autoridades, né, brasileiras e as elites brasileiras sempre se voltam contra o próprio povo, e é sempre essa coisa meio, sabe, passiva-agressiva, né? É uma agora que a gente está vendo esse fascismo escancarado, né, e tudo mais, mas é sempre essa coisa meio, né, como se falava que eu cresci, gente, ouvindo que o Brasil não era racista, ao mesmo tempo que a gente ouvia as piadas mais horríveis do mundo, né? Foi quando a militância negra começou a crescer que a gente foi percebendo essas coisas, né? Quem assistia a Trapalhões não é da minha época, mas eu assisti os filmes do Trapalhões e a gente sabe como era o racismo brasileiro, né? E aí, inclusive, é por isso que eu coloco no conto aquela personagem que no começo é só uma voz, né? No final se revela como o doutor lá, né? Do conto, porque é um exemplo de como funcionam as coisas aqui no Brasil, né? De como tudo é meio misturado e é muito difícil identificar essas forças agindo e nos condenando ao atraso. Aquele livro maravilhoso, A Elite do Atraso, né? Por exemplo, para citar. Então, é uma coisa que me assusta, assim, porque não tem fim, né? E como a gente nunca encara a nossa história, a gente nunca encara o nosso passado, a gente está sempre condenado a repetir, né? Então,
eu e a Alice, que somos nordestinos, e somos brancos, a gente não passa pelo que pessoas negras passam, nem de perto, mas a gente sabe o que é sofrer, por exemplo, com a xenofobia contra nordestinos, né? Eu, quando ia para... Não é em todos os ambientes, por exemplo, né? Mas eu, quando frequentava São Paulo, a Faria Lima, especificamente, era uma coisa absurda, assim. A gente notava como... E agora, poxa, depois das eleições, a gente viu aí como é a xenofobia escancarada do Sul e Sudeste contra os nordestinos. Então, isso é só uma das formas de como esse abismo que divide assim, as elites brasileiras do resto do povo se manifesta ao longo da história, né? Aqui e aí existem formas de resistir, de se revoltar. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha o movimento dos jangadeiros como um desses exemplos, né, bem-sucedidos e muito bonitos, que, enfim, servem como espelho. Existem muitos outros, né? Existem muitas outras revoltas ao longo da história brasileira que, infelizmente, não têm o mesmo... Aliás, o mesmo não, que não tem nenhum foco e reconhecimento, né? Até recuperei aqui um comentário no chat que foi da Mil Marias. Mil Marias, que também é do coletivo, né, Lícia? Isso, a Milena. Milena. Bom, ela comentou assim, ó, precisamos da literatura de resgate histórico. E eu acho importante esse tipo de literatura de ficção histórica e tal, que resgata a nossa história e esses relatos, como você trouxe do Jangadeiros, a revolta dos Jangadeiros, porque senão, como você disse, né, como a Alicia falou também, o apagamento, né? Rola um apagamento e um esquecimento, né? E essas pessoas, elas acabam não sendo reconhecidas, enaltecidas, elas têm de ser, né? Esses grupos, essas revoltas, né? Quem lutou, participou dessas lutas, eles precisam ser, né, reconhecidos. E você falou sobre xenofobia e eu acho bizarro, né? Como das últimas duas eleições para cá, que foi as que eu mais participei, que eu mais tive presença, eu vi assim na minha frente, assim, diante de mim, pessoas sendo xenofóbicas, né? E não sentindo nenhuma vergonha, porque estavam se sentindo legitimados a falar, ou fazer, ou sei lá, postar, né? Principalmente na internet, que ninguém tem mais medo, né, de falar e de ser punido. Então, é bizarro que exista isso ainda hoje. E, como você disse, a gente tem que resistir. E uma das formas também, através da literatura, é resgatando essas histórias e mostrando, ó, lá no passado teve gente que resistiu, teve gente que fez e aconteceu. Por que a gente vai parar agora, né? Por que a gente vai ficar na nossa? Não, não pode se isentar. Até Então, mesmo, pode falar. para complementando, até mesmo para desmistificar aquela visão que foi nos inculcada desde cedo de que o dominado é passivo. Tem gente que acha que a escravidão durou tanto tempo no Brasil porque a galera estava de boa com isso. Não, não estava de boa. Agora, você imagina você vir de um país para outro, cortar todas as suas origens, você nem falava a mesma língua. Você foi sequestrado, trazido completamente sem saber o que estava acontecendo com você, cheguei completamente desnorteado, eles tiram tudo de você, me colocam debaixo ali da chibata o dia inteiro, trabalhando exaustivamente. Como que você consegue se articular para sair disso? Não é a sua terra, você não conhece. E é por isso, e nos nossos livros de história, a única coisa assim, que realmente ficou mostrada disso, né, é que, falando melhor o que eu estou querendo dizer, é que a gente fica com essa ideia, acredito, pelo menos eu que já estou com alguns anos que estudei na escola, é uma visão que vem da escola, de que meio que havia uma certa passividade nos povos escravizados aqui no Brasil. Mas a prova da dificuldade que era você fugir da escravidão é que, por exemplo, os povos indígenas, os portugueses tiveram um pouco mais de dificuldade de manter em cativeiro porque eles conheciam o território. Então, conseguiam ali se articular um pouco melhor, diferente quando você sequestra pessoas de outro país, né, de outra terra. Então, acho que reescrever esse tipo de ficção é importante para a gente acabar com esses mitos. E também para a gente entender que tratar das mazelas da nossa história não é não ser patriota, não é não amar nosso país. Pelo contrário, é a gente amar nosso país, nosso povo. E quem está na base do povo, quem faz realmente desse país o Brasil. Tem uma frase que eu gosto que é o patriotismo ou nacionalismo é o último refúgio do idiota, né?
É, porque ele cega a gente, né, para as construções históricas e tudo mais. Isso que você falou, Elis, é muito bom, porque, primeiro, sobre os indígenas, né, um dos motivos do extermínio de indígenas no território do Ceará era porque os Tremembés, os Tapuias, né, os Tapebas, que são povos, nações indígenas que habitavam aqui essa região do Ceará, eram considerados agressivos, né? Eles não amansavam, né? Não queriam nem conversa. Então, inclusive, a colônia e depois o império passou a distribuir títulos para quem matasse indígenas. É daí que vem a coisa dos capitães, né, do coronel, nos interiores, nos sertões, assim, como um todo. E uma outra coisa, ainda nessa linha que você estava falando, e sobre Brasil, sobre construção do Brasil, sobre construção de identidade, né, sobre o que é Brasil, sobre o que é essa nossa nação, o que a gente estuda nos livros de história. Né? Você falou sobre as pessoas escravizadas africanas que eram tiradas do seu território, trazidas para cá, e tinham o seu direito à cultura, à ancestralidade e à história negados. Né? O que a gente sabe, por exemplo, do Reino de Namíbia? O que a gente sabe sobre a história de África em geral? Nada. Agora, sobre povo grego, sobre Europa, sobre porra de Guerra dos 100 Anos, a gente sabe tudo, né? Tudo isso ensina. A nossa história é uma história eurocentrada, né? E aí, sobre povos, eu vou usar esse termo, nem gosto, mas sobre povos pré-colombianos, a gente sabe muito pouco ou quase nada. Sobre a África, a gente sabe muito pouco ou quase nada, né? Então, o modo como se ensina história no Brasil também precisa ser revisto, né? Precisa ser desconstruído e reconstruído. E o modo como a gente entende nação e país também precisa ser revisto, né? Como a gente entende os símbolos nacionais, como a gente construiu esses símbolos nacionais, a gente precisa rever, precisa entender, precisa... Eu, por exemplo, defendo a ideia, por exemplo, que é uma ideia boliviana, né, de Estado plurinacional. Não tem sentido a gente falar no Brasil como uma nação só. Nós somos várias nações, né? Então, a gente precisa rever tudo isso, assim. E eu não acho que literatura é panfleto, né? Tanto é que eu concordo com o Felipe, eu até falei antes, né, que o mais importante é a leitura, né? Mas a literatura, ela dá essa possibilidade de proporcionar essas leituras que levam a gente a contestar essas coisas, né? Eu não escrevi com esse intuito dessa, né? Vamos conclamar o povo, né? Quem sou eu, né? Mas eu só escrevi porque é uma história que é maravilhosa, né? E que precisa ser contada, assim, né? Só também resgatando outro comentário aqui no chat da Milena, ela fala assim que estão reescrevendo a história. E a gente tem que saber que isso é perigoso, que tem pessoas que estão tentando realmente contar uma história paralela do Brasil. E eles estão com muito dinheiro, eles estão com muito investimento e muita estrutura para mudar a mente das pessoas. Então, esse tipo de ficção histórica que a gente faz, né, resgatando revoltas, mostrando que houve luta, mostrando a verdade do que aconteceu, é importante, porque vai ficar tudo registrado. Se não tiver escritor resistindo e escrevendo, vai ter um apagamento. Então, assim, é muito importante. E esse conto seu, ele pode ser, sim, usado, né, por pessoas mesmo, para entender um pouco mais do que aconteceu naquela época, sabendo que é uma ficção histórica, mas sabendo também que existiu pessoas assim, com essa mentalidade e resistindo, né, ali, atuando naquela transição, né, que estava rolando do fim da escravidão. Se essas pessoas não tivessem existido, talvez demorasse até um pouco mais ali no Ceará, né? O Ceará foi o primeiro estado do país a abolir, né? Tanto é que a gente tem uma cidade aqui que chama Redenção, né, em homenagem ao fim da escravização aqui no estado. A Milena até citou aqui Brasil Paralelo, né? Brasil Paralelo, antes disso, o guia politicamente incorreto da história brasileira, daquele pilantra lá, o Leandro Narlock, e tantos outros exemplos. Gente, eu não sou historiador, né? Mas eu tenho um grande amigo, né? O Wilson, que é historiador, e ele me deu uma ajuda, não só uma ajuda do ponto de vista de aspectos históricos, mas também ele
não deu o aval, né? Mas ele meio que disse, pô, mas ele é negro, né? Ele, pô, mas você escreva, né? Que eu falei, né? Que era uma questão, né? Afinal de contas, não é uma dor minha, né? Mas era uma história que eu me identificava porque a minha família paterna, o meu pai é pescador, assim, é filho e neto de pescadores, e de Aracati, que é a cidade natal do Chico da Matilde, uma cidade próxima aqui, uma cidade litorânea próxima não, é 2 horas aqui de Fortaleza. E eu sempre tive essa identificação muito forte, mais por conta disso, né? Por conta da questão de jangada, de pesca e tal. E até aquele plot dos... A ideia dos peixes é de uma história de infância do meu pai. Né? De um trote que ele fez com um tio, assim, que ele e uns amigos pegaram uns peixes que tinham apodrecido e jogaram na frente da casa desse tio dele para se vingar. Não sei o que foi, não sei se ele furou uma bola, alguma coisa. Jogaram lá e esse tio saiu e escorregou nos peixes e foi uma treta gigante assim na família. É uma história que ele conta desde sempre, assim, me deu a ideia para o plot aí da aventura dos peixes, sabe? Então é isso, assim. E outra coisa também que queria destacar é que a Iana, que editou meu texto, é historiadora também. Então, ela fez aliás, uma edição maravilhosa, inclusive, e ela... então, é um conto que, assim, a gente não mudou nada, né? Mas é um conto que tem esse olhar, assim, de... Beleza, a ficção, ela se permite, né? Existem vários personagens que são criados ali e tal, a própria linguagem do texto, né? Mas os acontecimentos centrais, né? As personagens centrais que estão envolvidas, elas são documentadas, né? São baseadas em registros históricos. Tem um comentário do Hermes aqui, eu vou passar rapidamente, só para destacar mesmo. Ele fala que no caso do Piauí, a primeira terra demarcada indígena só foi de 2020 para cá. Então, olha só, né, como que o Brasil ele é preguiçoso para progredir, né, e para fazer as coisas que tem que fazer. Simplesmente é preguiçoso. Mas vamos continuar aqui, então, a falar do conto. O próximo tópico seria com o que ou com quem, né, situação, personagem, você se identificou na história. Correndo o risco de ser repetitivo, eu me identifiquei com toda essa situação do apagamento. O Hermes acabou de falar da questão dos indígenas do Piauí. E, gente, eu cresci ouvindo dizer no Piauí não existe povos indígenas. Era esse o papo de Deus, para descobrir da existência na universidade. Então, toda essa situação de dar protagonismo a um povo que geralmente é esquecido da história foi algo que me fez ter essa identificação. Também o fato de ter trazido uma história do Ceará, que é muito feliz de conhecer um pouco mais da história do Ceará. E também eu me identifiquei com a questão jurídica, vamos dizer assim, porque os personagens, contextualizando para quem não conta, né, os protagonistas são os jangadeiros. Porque eles contam com o apoio, né, de pessoas brancas, juristas, gente, galera entendida, né, que articula nesse ponto a questão da abolição da escravatura. E, pelo menos no meu entendimento do conto, eles são caídos, né, ao final. Porque muito do que acontece, é muito difícil você quebrar uma estrutura. Então, eles contam com o apoio de alguém, eles esperam o tal do advogado, né? E ao final o menino, o Antônio, ele descobre que esse advogado não é a salvação que eles estavam precisando. Porque a salvação nunca vai vir de quem está no poder, quem está mantendo aquela estrutura, né? Deixa eu só ler o meu comentário. Ele foi referente à questão que você comentou, Lícia, do coletivo, né? Eu tenho muita atração por esse conceito e tal, né? Então eu me identifiquei bastante com a consciência dos personagens. Eles tinham essa consciência coletiva, eles estavam o tempo todo se ajudando, pensando no outro e tal. Até quando eles estão debatendo, é importante ter aquele tipo de discussão, para discutir ideias mesmo, para ver qual que é a melhor opção, o que a gente vai fazer, o que a gente vai deixar de fazer. Isso é normal, natural e é importante. Então eu fiquei me identifiquei bastante, principalmente com a forma como eles estavam se enxergando como uma unidade, né? E até aqueles que estavam sendo levados em embarcações, eles viam como nosso, né? E não podemos permitir que eles sejam levados, que eles sejam tirados de nós e tal.
eles se viam como uma irmandade ou algo assim, né? Tinha um sentimento de irmandade, né? Que é o coletivo, é o que eu chamo de coletivo. E eu busco viver cada vez mais essa mentalidade coletiva com autores, por exemplo. É a minha forma de, por exemplo, resistir. Porque não sei se foi, como foi para vocês, mas desde 2020, 2019 para cá, eu já estava sentindo que a literatura, a arte, os artistas, eles estavam sendo atacados, estavam sendo cerceados de alguma forma. Então, a minha forma de resistir foi criando uma revista literária junto com a Elisa. E continuei, mesmo depois de ter saído, continuei, porque eu acho importante a gente se organizar e a gente criar uma unidade entre nós, uma unidade coletiva, uma mentalidade coletiva, para resistir, porque senão eles vão fazer o que eles querem. Né? A gente vai ficar amordaçado, calado, sem poder criar, sem poder questionar, sem poder criticar. Então eu acho importante, né? É o que eu me identifiquei. Né? A única arma que a gente tem é a organização, então é como eu penso, né? É o que eu tento buscar e viver. Então eu me identifiquei bastante com essa questão deles. Quer comentar, moça? Não, e se a gente ceder, a gente vai passar o resto da vida escutando sertanejo universitário, né? Então, não podemos ceder. Eu acho muito legal isso que você falou, Felipe, e a iniciativa da Ordem, a Revista Perpétua também, que tinha uma comunidade. É, é, é... Aliás, de vez em quando eu confundo pretérita com perpétua, quando eu falo. São dois nomes excelentes, né? E aí eu fico, nossa, que acho Pretérito um nome incrível para o título de uma revista de ficção histórica. E aí o coletivo, o Escambau é um coletivo, né? Também a gente, quando o Wilson fundou, ele fundou como coletivo, a gente se comporta assim e tal. E essa ideia de produzir as coisas coletivamente, né? De dar espaço, de se apoiar, é uma coisa que me toca muito, assim, culturalmente, né? E, assim, politicamente também, a minha adolescência, eu acredito muito nesse fortalecimento da cena literária como um todo, porque eu acho que quando um abre espaço, esse espaço ele serve para todo mundo, assim, serve para mais gente. Então, quanto mais gente abrindo espaço junto, melhor, né? E, de fato, cara, eu sinto também que desde o golpe, na verdade, desde 2016, que tudo tem piorado, né? Na verdade, tudo piorou, mas um dos focos dessa galera, desse neofascismo, é a cultura e a arte. Né? Então, tem sido um ataque constante em quem trabalha com cultura, em quem produz cultura, em quem produz conhecimento. Né? Então, tem sido difícil e a única forma de não enlouquecer nesse contexto é não desistir, se apoiando, né? Apoiando uns aos outros e estando juntos aí, né? Então, sim, é uma ideia que me agrada muito, assim. E você falou sobre o pessoal discutindo e tudo mais, né? É entender que há diferenças, sim, entre a gente, né? E há diferenças de como é a melhor forma de se organizar, de como é a melhor forma de resistir, sempre vai haver, mas que essas diferenças elas têm que ser debatidas, né? E têm que ser entendidas para um bem comum, para se atingir um objetivo. Até queria citar um trecho do conto que fala que respalda isso tudo. De uma personagem da mulher, eu esqueci o nome dela. Você pode falar Deve ser quando eu terminar. a Preta Tia Simoa, né? Talvez. Deve ser. Ela fala assim: seu rapaz, o que fizer, nunca faça sozinho. Você sempre terá boa companhia. Confie. Então, tipo, ela, né? Que É, falou isso? Então, isso aqui para mim é marcante. É uma frase simples de não faça sozinho, faça em coletivo, né? Confie na força do coletivo. Você vai ser resguardado, você vai ser protegido e você vai ter sempre um apoio. É importante, principalmente em tempos assim, como foi, né? Esses 4 anos. A Maurília, ela já se identificou com um plano do Antônio Filho que ele traçou para salvar o pai, para libertar o pai, né? Na infância, ela também precisou correr riscos e criar planos para evitar que algum problema acontecesse com os pais dela. Ela comenta, né? E eu gosto dessa parte. Eu gosto dessa parte porque assim ele cria todo um plano mirabolante ali, as crianças, os meninos, né? E é colocado em prática
E é tipo um clássico assalto, assim, vamos entrar e vamos fazer isso, e vamos fazer o quê, e vamos tirar e resgatar. E muitos elementos que aparecem enquanto está acontecendo o plano, eles já tinham sido introduzidos antes, então a gente fica com aquela sensação de familiaridade mesmo, assim, tipo, faz sentido, né? Eu até tava pensando no encaixa, sabe? Faz sentido. Tudo faz sentido ali, né? E é o que me chamou a atenção nessa cena, né? Nessa parte. As crianças tomando protagonismo. Isso acontece bem depois que ele ouve a mulher falando, não faz sozinho, não faça sozinho. E ele vai e faz, né? Ele vai só as crianças, não chama nenhum adulto e vai fazer acontecer, né? Isso é legal também, tipo, tomar o protagonismo às vezes, né? Até no tete a tete eu falei, né, que eu queria que um dos meus desafios foi fazer uma narrativa com esse olhar infantil, né, que é uma coisa, assim, me agrada muito, né, quando eu leio essas histórias que são sobre uma ótica infantil, assim. E até como uma pessoa que é tão de fora do movimento negro, como eu sou e tal, fazia mais sentido que eu colocasse uma criança ali, que é uma criança que não entende o que está acontecendo exatamente, né? Que não entende a gravidade daquele acontecimento histórico, do contexto histórico, e que vai aprender, né? Vai entender a força do coletivo, que vai entender a força de toda essa questão racial. Então, meio que foi uma forma de eu me colocar ali, colocar esse meu olhar também como o de alguém de fora, né? O de alguém que assim, nós, pessoas brancas, né, a gente precisa aprender sobre o movimento. Né? Nós precisamos ouvir, nós precisamos entender sobre esses movimentos. Então, essa coisa de colocar um protagonista que está recordando da sua infância e naquele contexto não entendia exatamente o que estava acontecendo, é também assim uma ferramenta, aqui falando do ponto de vista puramente, né, falando de escritor para escritor, né, foi uma ferramenta de colocar também essa incapacidade, né, que eu tenho de entender toda a profundidade dessa vivência e tal. Claro que eu defendo que o escrever é um ato de empatia, né? Sempre. É um ato de você entender as dores do outro e tal. Mas, nesse particular, é uma dor que eu nunca vou conseguir entender em toda a sua complexidade. Então, desse modo, eu achei que vale a pena ter um narrador que também está entendendo, né? Que também tá saindo ali daquela casca, né? Da infância, né? A casca de compreensão da infância e está entendendo a gravidade daquele acontecimento. Sobre as abordagens e os elementos que funcionaram para você, Lícia. Uma das coisas o Moacir acabou de falar, né? Sobre como ele quis trabalhar com essa perspectiva infantil, né? De uma criança. Você quer falar sobre isso? Quer fazer a sua... Você tem até uma pergunta, né? A sua pergunta era sobre isso, né? Era sobre isso a minha pergunta. Eu ia te perguntar, Márcia, por que é que você decidiu, né, usar esse olhar infantil? Você já me respondeu. Eu Tá queria aí. só complementar, é, eu queria só complementar que outra abordagem, né, que faz com que o conto funcione para mim, é porque acho que justamente ter um protagonista infantil, ele tem muita cara assim daquelas histórias de aventura. É tudo muito ágil. Quando eu terminei de ler, eu fiquei com a sensação de ter lido tipo um livro, sabe? E aí eu fui vendo, gente, como esse conto é curto. Isso não parece, sabe? Tanta coisa tão intenso. E até a solução que os meninos utilizam para o pai do, contextualizando novamente, para quem não deu conta, o pai do Antônio, ele é preso. E o Antônio cobre isso, e aí ele se reúne com as outras crianças, como o Felipe falou, para bolar um plano para tirar pai dele da cadeia. E parando para pensar, até esse plano é um plano infantil, né? Porque ele vai, pega um monte de podre, passa na frente da galera, dá aquele trote, e dali ele consegue libertar o pai. Então, eu queria destacar que essa questão da aventura é muito bacana. É um ponto, nós somos adultos, tá? Caso na revista que acredito que o público seja adulto, mas eu acredito que
pela linguagem, pelo modo como tu se desenvolve, eu acredito que dá plenamente para você para ser lido por públicos mais jovens. Eu Nossa, esse até é o queria. maior elogio que eu poderia receber. Uma história que pode ser lida por público mais jovem. E pode mesmo. Eu até queria comentar que teve passou uma vibe Vagalumes, né? Coleção Vagalumes, quando você tá lendo. Sim, Com outra perspectiva, uma coisa até mais pesada, mas você sente ali, sabe, as crianças tentando fazer acontecer. O plano dos adultos era, vamos chamar os advogados, vamos pela legalidade, não sei o quê, e eles lá, não, vamos invadir a prisão e tirar meu pai de lá, sabe? Então eu achei muito massa mesmo. É uma das ideias que eu tenho assim para o futuro, é fazer alguma coisa relacionada à coleção, né? Uma coleção de livros, não meus, mas assim, organizando autores e tendo essa vibe mais vagalumes, porque eu acho que foi algo que funcionou no passado e a gente está em falta hoje, sabe? Então, eu achei muito massa, seria uma das obras que funcionaria muito bem assim, como um livreto, né, para crianças e jovens e tal, sabe? Achei bem massa mesmo. O cara, a coleção Vagalume foi uma coisa tão importante para tanta gente, assim, da nossa geração, né? Tão maravilhoso. Eu tinha vários, é porque eu doei, assim, os que eu tinha, mas eu comprava bem Ó, baratinho. Eu tinha uma livraria que vendia aqui no centro de Fortaleza esses livros na época, acho que era R$ 1,50. Era uma coisa, assim, tipo, muito barata para um livro, né? É tudo bem que R$ 1,50 naquela época era outra parada. Mas é uma. Nossa, outro grande elogio, porque de fato foi uma das minhas influências mesmo, né? Eu tentei escrever com uma pegada, não só a coleção Vagalume, mas Pedro Bandeira também, né? Que é outro autor importantíssimo, assim, o, da série Os Caras, né? É um autor que a minha esposa, inclusive, ama, assim. Então, teve essa intenção mesmo de ter uma coisa mais aventureira, né? Mais jovem, assim. o próximo tópico ele é referente à subversão da expectativa, né? Como que você subverteu a nossa expectativa. A Maurília, ela comenta que, vou pegar aqui direitinho, ela diz que não esperava que o advogado, o anjo ou o santo, que o filho, que o menino pensava, né, fosse o doutor advogado. Mas não deveria ser surpresa, visto que os advogados sempre foram chamados assim. Ela disse, ela comenta, né? E sobre isso, tem um trecho no final que eu acho. Eu não sei se foi isso que você pensou, né? Porque, como eu falei, a minha interpretação, quando eu contei para as outras pessoas sobre o conto, eu falei exatamente isso. É simbólico a última frase do conto, quando o menino pergunta, chama ele de senhor, sei o que, não sei o que, senhor. E ele fala, senhor não, doutor, porque ele está dizendo que nunca mais vão haver senhores sobre vocês, né? Sobre pessoas negras. Para mim foi meio simbólico isso. Não sei se foi isso que você nossa, pensou quando escreveu. Você pensou isso, Lícia? cara, minha interpretação foi completamente diferente. Completamente. Como tem um momento no início do conto e o Antônio está ouvindo algumas pessoas falarem, e aí tem uma fala do tipo, não lembro agora se essa fala vem do doutor ou se é do interlocutor dele, mas tem uma fala do tipo, eu sou um homem que resolve as coisas. E o resolver era acabar com o movimento dos jangadeiros, né? Então, eu tomei esse doutor como esse advogado que eles estavam esperando, uma pessoa dos caras. Na verdade, ele estava jogando dos dois lados. Ele estava se passando por um ajudante do, do movimento, mas na verdade ele estava aliado à estrutura de poder. Porque no fim das contas ele não quer perder as suas vantagens, né? Talvez só jogar umas migalhas, sabe? Jogar umas migalhas que o povo se quieta, mas mantendo a estrutura. E aí essa frase, senhor não, meu jovem, doutor, eu tomei como sendo realmente aquela prepotência, né, de pessoas que às vezes acham que porque tem um bacharelado, né, não doutorado, não bacharelado, né, você acha a última bolacha do pacote. Eu E aí, pensei você? completamente diferente. Gente, como eu falei, toda leitura está certa dentro do seu contexto, né? Sobre isso, ao invés de dizer se as duas leituras de vocês, que muito me agradam, inclusive, estão certas ou erradas, mas tem uma coisa que, assim, eu trabalhei em banco, né, por muito tempo, e eu trabalhava de paletó e gravata. Então, eu saía, às vezes, para ir trabalhar de paletó e gravata, e sempre, né, que eu passava
porteiro do prédio, às vezes o porteiro do prédio dos meus pais, ou o pessoal da portaria lá do prédio que eu trabalhava, etc., era doutor. As pessoas me chamavam de doutor já. E eu tinha que pedir, não, gente, eu não sou doutor, não. Moacir. Mas era automático, assim. Então, essa palavrinha, né, o doutor, ela assume uma conotação no nosso imaginário, né, que meio que a Alicia falou, né, da última bolacha do pacote e tal, que é uma conotação de servidão, assim. Então, é uma palavra que eu acho muito forte, né, o uso dela no nosso contexto social, assim. É muito assustador. E ela tem as raízes dessa palavra, né, do uso dessa palavra, para mim, elas estão em tudo isso que vocês já falaram aqui, que o Felipe já falou, que a Alice já falou, sobre a nossa história e sobre os muitos abismos que existem entre as pessoas no Brasil, né? Então, eu quis usar muito por isso, assim, né? Porque é uma palavra que me assusta. Doutor é uma palavra que me assusta, assim. Então, eu acho a palavra assustadora e dentro do contexto do conto ali, eu quis, não, para além da leitura sobre o papel do personagem e tal, eu quis que a palavra também, de algum modo, carregasse esse meu pavor sobre ela e sobre seu uso e sobre os sentidos que ela carrega historicamente aqui no Brasil, sabe? Entendi. Isso também seria o que te surpreendeu, né, Alicia? No final, né? Isso, porque para mim foi uma outra reviravolta, né, do conto. Para mim o conto terminou sem suspense, eu terminei o conto tensa. Eu tava feliz, feliz, feliz. Aí quando deu o final, que tensa. Eu, eita, diabo. Nossa. E eu já tive outra interpretação, cara. E eu juro pra vocês, quando eu fui contar pra Maurília, porque ela não tinha lido ainda, eu falei, não, você tem que ler o Moacir, ele terminou o conto assim, desse jeito, mó simbólico a frase, sabe? O cara falando, não, não, eu não sou seu senhor, não, não sou senhor, eu sou apenas um doutor. Eu vi com outra cabeça. Por que que eu vi assim, né? Mas tudo bem. Mas isso é Eu amo. maravilhoso, assim. É, É maravilhoso que você tem duas leituras tão distintas, assim, da mesma frase, né? O, pô, para tá. mim não existe coisa melhor, sabe? Ter leituras possíveis que façam sentido dentro da história e uma que causa esse impacto que causou no Felipe, de sair, pô, olha que legal, que simbólico e tal, e outro que é mais que reflete mais o Moacir, escritor de terror, né? Deixando a Alicia tensa, né, com o final. Então, eu acho maravilhoso, gente, assim. A Maurília, ela fez uma pergunta, não sei se ela tá no chat, mas ela fez uma pergunta pra você. É, você descreveu tão bem os momentos do cheiro de peixe e da praia. Qual que é a sua relação com o mar? A minha infância está muito ligada, não exatamente ao mar, mas ao rio, né? Na verdade, aquela parte do rio que já tem água salgada, né? Que é quase no encontro do mar com o rio. Existe um rio, o rio que banha a cidade de Aracati, que é a cidade da minha família, né? É o Rio Jaguaribe, um rio muito importante aqui no Ceará. E tanto a família da minha mãe, quanto principalmente a família dos meus pais, do meu pai, é ali da margem do rio. Então eu cresci muito indo para lá, né, pescando, apesar de eu odiar pescar, mas meu pai meio que me botava para pescar mesmo assim, né, para aprender e tal. Eu odeio porque eu tenho pena assim dos bichos, sabe? E aí é uma relação muito próxima mesmo, assim, de fato frequentar a jangada, né, de não entrar no mar lá dentro, porque, como eu falei, é mais uma coisa de rio mesmo, mas de mexer com peixe, de ver gente tratando peixe, de ver pescador com rede, sabe? De lidar com todo esse tipo de coisa é algo que está muito, como eu falei, a minha identificação com essa história é muito por esse lado, né? Eu tenho uma identificação muito profunda, assim, com essa coisa da pesca. É uma questão meio da minha família, assim. A minha família paterna é uma família de pescadores. Então, tem esse resgate também da minha infância, assim, de como eu vi essas coisas,
né? De como eu desgostava dessas coisas, inclusive, de coisa de pesca e tal. Mas tem essa tradição, assim, sabe? Esse papel de tradição na minha família. Então, deixa eu apenas passar novamente aqui os trabalhos. Pessoal, a Ordem da Traça é esse clube de leitura que a gente é focado em revistas literárias. Acabamos de ler aqui 2 contos de revistas diferentes, né? Lemos o conto da Bia Chaves, publicado na revista Alcateia. Comentamos o conto do Moacir, publicado na revista Pretérita. Né? Cada revista com a sua linha editorial. Vocês estão vendo na variedade de conteúdo que essas revistas produzem, que esses autores produzem. Uma das coisas que a gente tem feito com o clube, né, com a Ordem da Traça, é resgatar esses autores publicados lá atrás. Por exemplo, a Pretérita está de hiato, então ela não está publicando por agora, mas a gente está fazendo o serviço, o trabalho de ir atrás dos conteúdos, dos contos que já foram lançados, para ler, para comentar. A gente também, né, tem feito lives uma vez por mês para comentar aqui, tem feito space no Twitter para conversar com autores, a gente junta ali uma roda de 8 autores para falar sobre tudo referente, né, à literatura, à arte. Né? Eu tenho pensado em falar sobre podcasts, que eu tenho visto, né, podcasts literários. Eu queria conversar com as pessoas por trás das bancadas. Eu acho massa também, né, saber a perspectiva das pessoas que entrevistam, que produzem conteúdo literário. Eu acho massa também. Então é uma das ideias que eu tenho para o futuro aí. Mas vão lá no nosso Twitter, né, acompanhe aqui o nosso feed do Instagram, a gente faz entrevistas com os autores, a gente divulga sempre uma leitura imediata, né, que é o quadro que a gente criou, leitura imediata, para divulgar antologias de contos, né, tudo que está sendo produzido agora, tudo que está de lançamento a gente divulga aí no nosso feed, então fica acompanhando, ok? Vou deixar então a Alicia falar sobre o jabá dela, fazer o jabá dela, e depois o Moacir e a gente encerra, ok? Bom, queria agradecer pela live, pelo convite do Felipe participar, queria agradecer a presença do Moacir. A Mari já saiu, né? Mas também fiquei muito feliz com a participação dela e de todo mundo que interagiu com a gente aqui. Eu tô meio cansada, gente, então eu vou falar só o seguinte: baixei meu livro, porque ele tá bem baratinho na Amazon. Vamos derrogar por nós, pronto, é isso, já vai. Bom, gente, agradecer demais ao Felipe pelo convite, a Alice, pelo debate maravilhoso, por me dar a chance de falar tremendamente, né? O Felipe sabe que eu sou muito tagarela. Então, é isso. Adoro conversar, adoro falar sobre cultura, sobre arte. Acho o trabalho de vocês incrivelmente maravilhoso, assim, desde o começo, né? Quando surgiu, assim, nem sabia que o Felipe estava. Eu já conhecia o Felipe, nem sabia que o Felipe estava envolvido. Fiquei mais feliz quando vi que ele estava envolvido, que tinha tanta gente que eu vinha a conhecer depois, né? Como, por exemplo, a Bia, também envolvida e tal. Então, tenho acompanhado e é maravilhoso. Então, muito importante o trabalho de vocês, gente. Muito importante mesmo. E parabéns de verdade. E aí, aproveitar para fazer um pequeno jabá. Primeiro, jabá do Coletivo Escambau, né? Então, conheçam lá o nosso Catarse, né? Que, enfim, mantém essas 4 revistas, né? Só entrar lá e colocar catarse.me/Escambau Editora, e aí tem todo o nosso projeto lá, mantém as 4 revistas e tal. E eu tô no Catarse agora da Eita Magazine, o volume 3 da Eita Magazine, com um conto para sair, que é um conto, por sinal, olha só a coincidência, que também envolve crianças, né? Mas aí é um conto de terror, né? Pois é, e ele vai sair... Um aterrorizante, adoro. Eu também, né, não preciso nem falar, né, até a minha área de pesquisa. E aí, é um conto que também se passa numa comunidade de pescadores, olha só, com crianças. E ele tá para sair na Eita Magazine volume 3, mas só se a Eita alcançar os 100% da meta, então faltam 3 dias só. Conheçam lá, porque tem muita recompensa massa, tem recompensa com leitura crítica, tem recompensa até com serviço de tradução, e a equipe da Eita é super premiada, assim, são tradutores premiados internacionalmente, editores super conhecidos no mercado, revisores super conhecidos. Então, vão lá no catarse.me/EitaIsui3, né? Porque
só tá em inglês porque a EITA publica bilíngue, né? Em português e inglês. Então, conheçam lá porque é isso, tem 3 dias para concluir o Catarse, está em 80 e poucos por cento, falta pouquinho. Vão lá que vale a pena, tem muito. Tem outros 4 autores inacreditavelmente fodas, assim, eu quero muito sair numa revista com essa galera. Então conheçam lá, gente. E é isso, obrigado. Obrigado de verdade. É isso, pessoal que está no chat. Clica aqui em cima aqui, ó, e segue a Alicia e o Moacir. Vai lá no link da bio deles e aproveita todos os trabalhos que eles divulgaram aqui agora, ok? Moacir, muito obrigado pela participação, por ter aceito, né, conversar aqui com a gente, comentar o seu ponto. Alicia, muito obrigado pelo suporte, tá? Me sinto muito apoiado com essa equipe que a gente tem aqui na Ordem, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Vou encerrar aqui.